Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de estar falando hoje sobre Abraão, né? Quando Deus chama Abraão, né, para largar a sua família e ir para uma terra na qual Deus tinha mostrado para ele. E vamos ler lá em Gênesis 12. Essa minha Bíblia, ela já é mais explicativa, então dá para entender, vai dar para entender melhor do que a outra mais antiga, mas é a mesma coisa, porém mais explicada. Deus chama Abraão. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os teus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, quando o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para o Egito. Foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel. E ele armou seu acampamento. Betel ficou a oeste do acampamento. E a cidade Jai ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Amém? Vamos fazer uma pequena oração, né, em nome de Jesus, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, eis-nos aqui na Tua presença, meu Deus. Quero te pedir perdão pelas minhas falhas, minhas transgressões, pelos meus erros, por tudo aquilo que eu fiz, que eu pratiquei, que não foi do Teu agrado. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, e que essa palavra venha ser como uma semente frutífera, que venha dar frutos aonde quer que ela vá. Amém? Então vamos lá. Se a gente for parar para pensar, chamado. Quando Deus chamou Abraão, a palavra não vai falar de que maneira ele chamou Abraão. Então, se a gente for para pensar, nós não sabemos se ele usou uma pessoa, ou se ele falou diretamente, ou se ele enviou um anjo para falar com ele. Então, no mesmo momento, o que ele fez? Ele aceitou, ele não, né? A Bíblia não vai falar que ele indagou, não vai falar que ele questionou o que Deus queria que ele fizesse. E também, Abraão, quando ele morava com os pais dele eram idólatras. Eles adoravam outras imagens, outras coisas que não eram do agrado de Deus. Então Deus vira para ele e fala: sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Creio eu que ele deve ter falado para toda a família dele, só que a Bíblia vai nos falar que o único que deu atenção para ele foi quem? Foi Ló, o seu sobrinho, né? O filho do seu irmão. O que eles fizeram? Juntaram os dois e foram, né? Viajaram e foram ao destino. E quando ele atravessou, né? Tá aqui. Quando ele atravessou o país, até chegar a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região.
Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Então, todos os lugares que ele ia, ele adorava Deus, ele prestava cultos a Deus. Então, se a gente for para pensar, nós temos que pegar o quê? Aprendizados. Como já foi falado, a Bíblia ela é como se fosse um manual de vidas. Então, se Deus mandou, vai. Porque se Ele mandou, Ele já te capacitou. Antes mesmo de você ir, Deus já foi, já preparou o caminho. Sabe? E Abraão, a história dele é tão assim, tremenda. Eu gosto muito da história de Abraão também. Que ele foi com o sobrinho dele, né? Aí a palavra vai contar que eles vão chegar a um certo tempo, a um certo momento, que tava dando, se eu não me engano, acho que tava dando briga entre os escravos de Jó, meu Deus, entre os escravos de Abraão e o de Ló. Então, tava ficando muito assim, acabou que não tava dando, não tinha alimento para todos eles. O que eles fizeram? Eles separaram. O que Abraão fez? Ele deu a primeira oportunidade para quê? Para Ló escolher para onde ele iria. Aí a palavra vai nos falar que eles deram de frente num lugar como se fosse um deserto e um outro lugar que tinha plantações, que tinha verde, tinha tudo. A primeira coisa que Ló fez foi o quê? Escolheu a rapina. Escolheu aquilo que era agradável aos olhos dele. Ele não pensou duas vezes, escolheu. E foi. E Abraão seguiu seu caminho e Ló foi para o outro caminho. Só que se a gente for para pensar, eles passaram por muitas coisas durante esse trajeto. E a palavra vai falar que quando Abraão chegou no Egito, lá ele teve que falar que Sarai era irmã dele. Porque a palavra fala que antigamente eles matavam. Então, por causa desse erro de Abraão, o faraó quase tomou a esposa dele para si, como mulher. Aí depois, né, que a história vai contando, o que acontece? Ele vem e chega a falar com o faraó. Aí ele pega e explica pra ele: por que você fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então, um minuto. Né? Voltando. O rei do Egito. Então, no caso, ele se apaixonou pela Sarai. Aí ele deu presentes para Abraão, deu várias coisas para ele. Para quê? Para ter Sarai, porque ele achava que Sarai era irmã dele. Tanto que quando ele descobriu, ele xingou, ele chamou a atenção de Abraão. Perguntou para ele: por que você não me falou? Ou por que você não me disse? E as coisas, muitas das vezes, nós erramos muito ao quê? A mentir. Como se diz, ele mentiu por medo. Só que hoje, na maioria das vezes, nós não podemos deixar isso acontecer, porque a palavra vai dizer que Satanás ele é o pai da mentira. Então, não devemos praticar a mentira. E a mentira, ela desagrada a Deus. E, voltando à história, né? Aí acabou, o que aconteceu? A cidade onde Ló estava, Sodoma e Gomorra, ela ia ser acabada. Deus ia consumir ela, porque os pecados dos povos eram muito. As transgressões das pessoas daquela cidade eram muitas. Então, Abraão, ao saber disso, ele chegou, né, perante a presença de Deus e perguntou para ele. E foi fazendo um tantão de pergunta para Deus, falando: Senhor, vamos supor que se tivesse 10 pessoas lá, você tiraria aquelas pessoas? Só que Deus, ele já sabia que Abraão estava querendo referir a Ló. E por amor a Abraão, o que Deus fez? Ele salvou Ló e a família dele. Só que aí vem uma coisa. Muitas das vezes nós ficamos presos no passado e isso atrapalha
o nosso convívio com Deus. Então o passado fica lá atrás, o que passou, passou, fica lá atrás. E tipo, quando os anjos foram lá para salvar a família de Ló, o que aconteceu? Os anjos falaram para eles: vai adiante e não olhe para trás. Então o que nós temos que fazer? Seguir, marchar, não parar, olhar para frente e deixar o pecado para trás, deixar as coisas ruins para trás, tudo aquilo que te prejudicou, tudo aquilo que você fazia. A partir do momento que você entra na presença de Deus, fica lá para trás. Aí o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. O que aconteceu com ela? Se transformou em estátua de sal. É o que acontece com a gente. Nós, ao olharmos para trás, nós nos transformamos em quê? Em estátuas de sal. Nós caímos. E muitas das vezes nós saímos da presença de Deus por quê? Porque nós olhamos o passado, porque nós queremos as coisas deste mundo. Então nós temos o quê? Que deixar o passado para trás e viver para Cristo. Que a palavra vai dizer, não tem como servir a dois deuses. Ou você serve um, entristece outro, ou entristece o outro e adora um. E a palavra vai dizer também que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então não adianta, ou você serve a Deus, ou você não serve. É difícil? É, infelizmente. Ainda mais no mundo de hoje, que o mundo de hoje, ele nos oferece, gente, coisas assim, ó. De mão assim, ó. Entendeu? E muitas das vezes nós erramos porque nós não estamos alicerçados na palavra. Nós não estamos prestando culto a Deus. Nós não estamos buscando a Deus verdadeiramente. Não basta só ler a palavra. Nós temos o quê? Viver, meditar na palavra de Deus. Porque senão, nós não iremos conseguir ficar. E a palavra de Deus, ela deixa bem clara. Aquele que está de pé, se cuide para que não caia. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos de pé, que nós estamos fortes e fortalecidos. Quando nós paramos para pensar o que acontece conosco, nós caímos. Aí cai ministério, cai família, cai relacionamento, cai tudo. Então, Deus, eu gosto assim que Deus ele prioriza muito a família. Né? Igual tem uma palavra na Bíblia que fala: eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é promessa de Deus. Se isso é promessa, zele por ela, porque você e a tua casa servirá ao Senhor. Isso é promessa de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nem que demore 1 ano, 10, 20, 30 anos, você pode ter certeza. Se você estiver obedecendo, se você estiver se sacrificando, renunciando às coisas desse mundo por Deus, você pode ter certeza que você vai conseguir tudo aquilo que você quer. É difícil? É. Muitas das vezes nós paramos para pensar, olhamos e paramos e falamos: gente, fulano não serve a Deus, fulano é isso, fulano é aquilo, consegue tudo e eu não consigo nada. Só que aquela coisa, a palavra fala que Deus ele deu o sol para os justos, e vamos assim, os injustos. Eu acho que é isso mesmo, não tenho certeza, mas provavelmente eu acho que é isso. E então, se o sol nasceu para todos, então quem somos nós para indagar as coisas de Deus? Não tem como. Só que aquela coisa, quando Deus dá, é definitivo, é para sempre. O que o mundo dá é passageiro. Acaba aqui. Como se diz, tudo nessa terra passará, mas a palavra de Deus ela não vai passar. Então a palavra de Deus ela é eterna. Sabe, a maioria das vezes, muitas das vezes nós temos o que? Nós temos que cair. Nós temos que sair da presença de Deus para quê? Pra gente ver que verdadeiramente nós servimos um Deus justo. Sabe, o tratamento de Deus para cada pessoa é diferente. Entendeu? E tipo, se nós não buscarmos, não orarmos, não jejuarmos e não meditarmos na palavra de Deus, não vai ter como. Jesus ele deixa bem claro: eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu tudo. E ele ainda fala: eu passarei, você também passará. Então nós vamos passar com quem? Com Jesus. Só que aquela coisa, buscai primeiramente as coisas de Deus, o resto das coisas serão acrescentadas, né? Buscar as coisas do reino de Deus, que o resto das coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que você estiver trabalhando para Deus, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar para você, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Porque
né? Igual eu ouço muitas pessoas falando que Deus ele não fica devendo ninguém nada, entendeu? E eu espero, sabe? Eu tive alguns erros, né? Que é meio complicado, né? Porque é muito sério, gente. Então, que nós venhamos refletir na palavra de Deus, que nós venhamos buscar mais a face de Deus, que nós venhamos ser cristãos verdadeiramente, que nós venhamos buscar a Deus em espírito e em verdade, porque o nosso galardão é no céu, não é aqui na terra. Não queira buscar nada aqui na terra, porque aqui na terra, a terra não tem nada para nos oferecer, a não ser a perdição, né? Ajuntais tesouros no céu. Aí fala, a tua herança está onde teu coração está. Se o seu coração está aqui no mundo, a sua herança está aqui no mundo. Se o seu coração está no céu com Jesus, sua herança está no céu. Entendeu? Então que nós venhamos entender mais as coisas de Deus, que nós venhamos deixar as coisas de Deus fluir. Sabe? Se Deus te chamou, vai. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Então, volto a repetir. Quando Deus manda, Deus capacita. E antes mesmo de você ir, Deus está lá na frente te esperando. Aquela coisa, Deus ele não envergonha o seu. Deus não deixa o seu enganar. Você pode ter certeza. Pode ser que você fique triste, você passe por uma turbulência, mas infelizmente neste mundo, eu gosto de pensar que neste mundo, quanto mais a gente aproxima de Deus, mais pior as coisas são. Porque o inimigo ele levanta, mas é aquela coisa, levanta para cair. Porque ele tem que levantar e cair no nome de Jesus. Então, que nós venhamos, sabe, aceitar Jesus como nosso suficiente Salvador. Aceitar ele não, sabe? Perguntar para Jesus, Jesus, o Senhor me aceita? Porque eu penso assim, quem tem que nos aceitar é Jesus. E ele está, de braços abertos, te esperando. Porque ele pede licença para entrar, ele não chega arrombando a porta. Igual o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. A primeira oportunidade que ele tiver, você pode ter certeza que ele vai acabar com a sua vida. Agora Jesus não, Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. E gente, Jesus vai vir agora para buscar a igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Sabe, eu espero ter ajudado, sabe, e que em nome de Jesus nós venhamos a conseguir mais de Deus, que nós venhamos nos libertar mais e mais das coisas deste mundo, porque eu volto a repetir, o mundo ele não tem nada para nos oferecer, nada. O mundo, a cada dia que passa, o mundo tá dando medo. Então que nós venhamos viver a palavra de Deus, nós venhamos pelo menos tentar, gente, não custa, ninguém é perfeito, pelo menos tente. Dê o primeiro passo, que Jesus vai segurar na sua mão. Amém?